tarde. Boa tarde, boa tarde. Peraí, deixa eu achar os slides, certo? Como é que vocês estão, oitavo ano? Tudo bem? Vamos lá, página 339. Já apareceu aqui, peraí. Página 339, vamos lá. Bom, módulo 13, vamos falar sobre as leis do movimento e queda livre, tá? De corpos. Bom, nesse texto está falando sobre a Estação Espacial Internacional, tá? Que é uma das mais notáveis obras da engenharia de todos os tempos. Então, espera só um pouquinho. Formada por vários laboratórios, nessa estação espacial são realizados experimentos, tá? Isso em diversas áreas, tanto biologia, medicina, engenharia, química, física em si, cosmologia, tá? Então, ela serve aí como uma base para estudo para muitos experimentos que ajudam a desenvolver tanto futuras pesquisas, como pesquisas aí já mais antigas. Então, os módulos serão, para a matéria da prova do terceiro bimestre, são os 4 módulos da apostila. Como semana que vem a gente tem aula na quarta e as provas começam na terça, não sei se vai dar tempo da gente terminar o último módulo na quarta. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um vídeo extra para falar sobre o último módulo e mesmo assim eu vou falar sobre ele na aula da quarta. Então, nós vamos falar sobre o mesmo assunto 2 vezes. Uma de forma antecipada, para a gente chegar na matéria da prova, e outra para reforçar. Ok? Mas são os 4 módulos. Bom, e aí, nesse texto, está falando, mas como é que uma estação espacial consegue ficar lá em repouso, ou com todas essas toneladas, como que o peso dela, como é que funciona, essas indagações, né? Por quê? Porque nesse módulo a gente vai estudar exatamente essas questões, tá? Então, por isso que esse primeiro texto fala sobre essa estação espacial aí, para vocês ficarem com uma pulguinha atrás na orelha. Mas como é que uma estação espacial tão enorme desse jeito consegue ter uma velocidade lá no universo, que isso aqui no universo e tudo mais? Como é que funciona? É por essa questão, tá? E nós vamos estudar isso. Nós já começamos a falar sobre movimentos. Nós falamos sobre movimento uniforme, falamos sobre movimento uniformemente variado. E aí tem umas regrinhas que vão abranger essas questões de movimento, que são as 3 leis de Newton, tá? Nós vamos ver essas 3 leis de Newton, que vocês vão guardar para o todo sempre de vocês. O que são as 3 leis de Newton? Bom, a primeira lei de Newton é sobre o princípio da inércia. Vocês já ouviram falar de inércia, né? Muita gente usa essa palavrinha no sentido popular, que é a condição de querer manter algo que já estava acontecendo. Caiu na inércia. Mas no movimento tem uma característica mais específica. O princípio da inércia é o seguinte: todo corpo que está em repouso tem a tendência de manter-se em repouso.
E todo corpo que está fazendo um movimento retilíneo e uniforme tem a tendência de manter o seu movimento retilíneo uniforme. Então, a ideia de que o corpo vai continuar fazendo aquilo que ele já estava fazendo. Então, se ele estava parado, ele vai continuar parado. Ele só vai deixar de estar parado se alguma força externa, de algum lugar, for aplicada nesse corpo. Aí sim, ele vai deixar de estar parado. Tá? Mesma coisa para o movimento retilíneo uniforme. Se a gente joga uma bolinha, uma esfera, aí em algum chão que não tem atrito e nenhum obstáculo, essa bolinha vai andar para sempre. Porque ela está fazendo o seu movimento retilíneo uniforme. Sim, vai andar para sempre. O que faz algo parar é ou o atrito do chão, uma hora vai atritando e aí vai parando. Às vezes, quando tem mais atrito, para mais rápido. Quando tem um atrito pequeno, demora mais. Tá? Ou quando tem algum obstáculo, se tiver uma parede no meio do caminho, vai parar de se movimentar. Tá? Mas a inércia é a tendência de um corpo parado se manter parado ou um corpo se movendo em movimento retilíneo uniforme continuar se movendo. E aqui está falando o seguinte: quanto maior a massa que esse corpo tem, mais difícil é ele sair do seu estado. Então, se um corpo tem uma massa enorme, vai ser mais difícil fazer ele andar. Se um corpo tem uma massa enorme e está andando em movimento retilíneo uniforme, vai ser mais difícil ainda fazer ele parar. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a dificuldade de fazer esse corpo sair da inércia, sair daquilo que ele já estava como estado inicial. Tá? Então, a massa tem relação, o que faz sentido, né? Tá travando? Gente, tá travando? Ou será que é só para Rebeca? Me mandem uma mensagem, por favor, para saber se está travando. Voltou? Não? Então tá bom. Não tá travando? Ah, então tá. Tá bom, gente. Obrigada. Aqui, a gente tem uma atividade. Tá? Mas, essa atividade... Eu vou comentar, deixa eu pensar. Eu tô com medo de dar cada detalhezinho e a gente se atrasar mais. Eu vou deixar essa atividade para a gente fazer depois. Qualquer coisa eu mando para vocês essa atividade, então fiquem tranquilos. Eu vou explicar toda a teoria e se tiver um tempo ok, eu volto para a atividade, beleza? Combinado assim? Caso não dê tempo de fazer a atividade ainda hoje, eu mando para vocês essa atividade, vocês fiquem tranquilos. Tá? O importante é que vocês entendam as 3 leis. Então, a primeira lei, tudo certo? Vocês entenderam o que é inércia? Que é a tendência de continuar no estado que ele estava, ou parado, ou movimento retilíneo uniforme. Então, esse aqui, vocês vão ter spoilers das respostas. Também está na apostila, né? Mas aqui, ó, tá a conclusão dessa primeira lei de Newton da inércia. Mas é exatamente o que eu falei. Então, tudo que eu falei para vocês tá aqui na conclusão. O interessante é que vocês sabem o seguinte: essa primeira lei é de Newton, mas quem começou falando sobre inércia foi Galileu, tá? Então, Galileu foi lá, estudou o princípio da inércia, aí Newton aprimorou, desenvolveu mais e criou essa primeira lei. Então, tem esses 2 amiguinhos aí que participam, que falam sobre o princípio da inércia. E aqui está a conclusão, fala certinho, ó, o que eu falei do repouso, de tender, permanecer, danadã, é a conclusão. Aqui tem uma atividade que
Aí é o seguinte. Tá. Se um corpo ele está parado, a velocidade dele é zero. Lembra quando vocês estavam estudando as forças no outro módulo? Que quando forças eram aplicadas no corpo, quando uma ganhava da outra, era quando o corpo estava se movimentando? Mas quando tinham duas forças, uma puxando de cada lado, de mesma intensidade, ninguém ganhava, o corpo ficava parado. Então, a gente viu que quando tem duas forças, uma puxando de cada lado, de mesmo valor, a resultante é nula, porque ninguém ganha, nenhuma força ganhou. O resultado, a resultante dessas forças foi zero, né? Com um menos o outro, de mesmo valor, deu zero. Então, quer dizer que quando a gente tem uma resultante nula, a velocidade é zero. Tá parado. Ou o que também pode dizer é o seguinte: se a gente tem um corpo que está fazendo um movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante, quando a resultante é nula, quer dizer que esse corpo vai continuar se movendo com essa mesma velocidade durante todo o tempo. Então, por exemplo, eu tenho um corpo que está andando a 8 metros por segundo. Ele vai continuar andando 8 metros por segundo sem parar se não tiver nenhuma força externa sendo aplicada nele para impedir esse movimento ou se não tiver nenhum obstáculo na frente, certo? Se tiver alguma força contrária, essa força vai fazer com que ele diminua a velocidade. Então, vocês percebem que quando tem uma força ganhando, essa força faz alguma coisa com o corpo. Ou faz o corpo diminuir a sua velocidade, parar, né? Ele estava com uma velocidade, por exemplo, o atrito, vai fazendo diminuir, mudou a velocidade, não é mais uniforme. Ou, às vezes, até o contrário. Por exemplo, um empurrão. Alguém foi lá e empurrou aquele corpo. Ele aumentou a sua velocidade, mas quer dizer que alguma força ganhou ali. Ele andou mais. Então, também não é retilíneo uniforme. Então, sempre que tem alguma força ganhando, ou seja, a resultante tem algum valor numérico, a velocidade não vai ser zero e também não vai ser um movimento uniforme. Agora, é batata. Se a resultante for zero, exatamente. Se a resultante for zero, quer dizer que ou esse corpo está parado ou ele está fazendo um movimento uniforme, que ele vai ter a mesma velocidade em todo segundo. Ganha do atrito, ganha por um tempo, mas se tiver atrito, o atrito vai continuar sendo aplicado. Depende muito da superfície que está ocorrendo o movimento. Ok? Então, muito bem, vocês viram inércia. Agora eu vou falar da segunda lei. A segunda lei é sobre o princípio fundamental da dinâmica. O que é esse princípio fundamental da dinâmica? É quando a resultante não é zero. Quando tem alguma força sendo aplicada nesse corpo, que está ganhando. Então, lá na primeira lei, a gente estava falando sobre a inércia, quando a resultante é nula. Aqui é quando a resultante tem um valor. Peraí. Essa atividade aqui a gente faz já, ou eu mando para vocês. Eu quero que vocês primeiro entendam o que é a segunda lei, tá? Então, olha só que interessante. Vocês viram no módulo anterior que vocês poderiam encontrar a resultante fazendo a somatória ou subtração das forças que estão sendo aplicadas no corpo, né?
Então, por exemplo, uma força de 100 newtons para um lado e uma de 70 para o outro. A de 100 está ganhando. Então, vocês faziam 100 menos 70, a resultante dava 30. Não era assim que vocês encontravam? Agora, vocês vão aprender que na segunda lei de Newton, vocês conseguem encontrar a resultante de uma outra maneira, que é massa vezes a aceleração do corpo. Então, se uma força está ganhando da outra, é porque essa força está fazendo com que esse corpo se movimente. E fazer com que o corpo se movimente quer dizer que ele está acelerando. Vocês concordam? Se uma força ganha, está ocorrendo alguma aceleração ali, está mudando de velocidade. Certo? Se mudou de velocidade, tem aceleração. Então, agora, vocês podem encontrar a resultante das forças que estão sendo aplicadas no corpo, fazendo pelo produto da massa vezes a aceleração. Vocês têm essas duas possibilidades. Ou vocês fazem lá a soma ou subtração das forças, igual ao módulo anterior, que também está certo. Ou, às vezes, no exercício, eles não dão os valores das forças. Só dão o valor da massa e da aceleração. Aí vocês descobrem dessa maneira. Sempre que tem algum valor de resultante, é porque existe alguma aceleração. Claro que essa aceleração pode ser positiva, porque está aumentando a velocidade, ou pode ser negativa, como o caso do atrito sendo aplicado no corpo em movimento. Está fazendo com que o corpo se desacelere. Nesse caso, aceleração negativa. Por isso que aqui a aceleração está em módulo, tá? Porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Aqui tem uma atividade, e aqui essa eu vou fazer com vocês agora, porque eu acho que é válida fazer para essa segunda lei, tá? Então, nós temos o seguinte, um jogador vai bater uma falta, né? Vai chutar uma bola, e aí ele chuta a bola, fazendo com que essa bola atinja 30 metros por segundo em 0,02 segundos. Então, a bola estava parada e atingiu uma velocidade de 30 metros por segundo. Vocês entendem que a bola é um corpo que estava parado na sua inércia, tranquilo, aí veio alguém e aplicou uma força nele, fazendo com que a velocidade mudasse. Então, fazendo com que ele tivesse uma aceleração. Mudou a velocidade de 0 para 30 em 0,02. Então, a primeira coisa que pede aqui, qual foi essa aceleração? A gente aprendeu aceleração no outro módulo, acho que na apostila 2, certo? Que é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo que houve essa variação. Então, a variação da velocidade foi de 30, velocidade final, menos 0, velocidade inicial. E o intervalo de tempo final foi 0,02, menos tempo inicial, 0. Poderia ter feito direto já, teve uma variação de 30 metros por segundo em 0,02 segundos. Fazendo essa divisão, a gente encontra que a aceleração foi de 1.500 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente encontrou a aceleração que essa bola foi submetida, né? Porque ela saiu do repouso e atingiu 30 metros por segundo em 0,02 segundos. Essa foi a aceleração. Agora, a pergunta é: qual é a força média que esse jogador aplicou nessa bola para que ela conseguisse aí alcançar essa aceleração?
E aí, gente, é que a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Essa força, a gente não faz ideia. A gente não tem, igual no módulo anterior, quanto de força foi puxado para um lado, quanto de força para o outro, a gente não consegue fazer. Então, para a gente encontrar essa força resultante que resultou nessa jogada, a gente vai usar a segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Por quê? Porque a aceleração a gente acabou de descobrir. E a massa tá aqui, ó, foi dada no enunciado. Sempre utilizem na unidade do sistema internacional. Então, ó, a massa a gente vai usar em quilograma. Então, massa 0,4 e a aceleração 1.500. 0,4 vezes 1.500, a gente tem 600 newtons. Nós encontramos a força aplicada através da segunda lei de Newton. Ok? Então, sempre que vocês tiverem a massa e a aceleração, vocês conseguem encontrar a resultante das forças que está sendo aplicada no corpo para ele estar fazendo esse movimento. Está copiando, né? Por fim, aqui, a terceira lei de Newton é sobre ação e reação, princípio da ação e reação. Vocês já perceberam que se alguém bate sem querer na parede, por mais que a gente tenha batido na parede, dói na gente também? É a reação. Sempre que um corpo aplica uma força em outro, existe uma reação de mesma intensidade, só que sentido oposto. Então, se eu apliquei na parede, pasmem, a parede está aplicando de volta. É o princípio da ação e reação. Certo? Só que, claro, os corpos são diferentes. Vai acontecer algo no meu braço que não vai acontecer na parede, porque a parede é feita de alvenaria, e tem argamassa, e tem sei lá o quê. E, né, não é que o que vai acontecer com o corpo acontece no outro. Se uma bolinha de chumbo bater em uma bolinha de plástico, a bolinha de chumbo aplica uma força na de plástico e a de plástico aplica a mesma força na de chumbo. Só que a de chumbo não deforma. A de plástico provavelmente vai deformar. Então, a força é recíproca. Tem mesma intensidade, só sentido oposto. Só que assim, a consequência que vai acontecer com o corpo depende de cada corpo. Não confundam as coisas. E aqui interessante que a atividade para explicar essa terceira lei, que eu vou fazer já com vocês, porque essa eu acho interessante de se explicar, é sobre o sumô. Então, o sumô são duas pessoas que vão se empurrando, tem um círculo em volta, e um vai empurrando o outro, empurrando, até fazer com que um saia dessa área que é delimitada. É assim que funciona. Então, olha só, eles vão se empurrando até sair dessa área delimitada. Quem sair primeiro, perde. Então, a gente vai usar esse exemplo para entender ação e reação. Porque se, ó, vamos chamar esse carinha de A e esse aqui de B. Se o A aplica uma força em B, o B aplica essa mesma força de reação contrária. Tá? Assim como no módulo anterior, a gente viu a força de contato normal, que é a força que qualquer corpo
tem aplicado nele quando está apoiado. Então, eu até falei para vocês estão apoiados aí na cadeira, na cama, não sei onde vocês estão. Se vocês estão apoiados, essa superfície que você está apoiado aplica uma força em você. É ela que impede que você afunde, que você penetre na superfície. Então, assim como o contato que a superfície aplica uma força em você, você reage a essa força. Você reage a essa força na superfície. Gente, todas as forças possuem ação e reação. Todas. E são sempre assim, mesma intensidade, sentido oposto. Então, olha só que interessante. Eles pegaram a situação das duas pessoas do sumô e dividiram. Então, ó, aqui é do carinha A. Aqui na figura 2 é sobre o carinha do B. Aqui na figura 3, nós vamos falar sobre a superfície. E aqui na figura 4, nós vamos falar sobre o planeta Terra. Por quê? Porque tem a força peso aí que a Terra aplica no corpo. Então, o corpo também aplica uma força na Terra. Tá? Na página seguinte, aqui, tem todo o passo a passo do que vocês precisam fazer. Mas eu vou fazer com vocês agora, tá? Eu acho que fica mais interessante. Então, vamos pensar comigo, ó. Essa força é a força que o B aplica no A. Ele está empurrando para cá, para a esquerda, vocês estão vendo? Mas o A também vai aplicar a mesma força no B. Olha aqui, ó. Ação e reação. Tudo bem até aí? Aí, a gente sabe que o planeta Terra puxa a gente com a força peso. Então, olha só. Essa aqui é o peso do carinha A. O planeta Terra aplica essa força nele. Essa é a ação. E também tem a reação. Olha que coisa. Nós também aplicamos uma força no planeta Terra. Só que o planeta Terra é tão grande que não faz nem efeito. Mas a gente também aplica uma força de reação no planeta Terra. Toda ação tem uma reação. Mesma coisa vai acontecer para o B, ó. A Terra puxa o B. É a força gravitacional, o peso. Essa é a ação. Mas ele também reage. Aqui, ó, B. Contrário. Só que não faz efeito. Por quê? Porque é o tamanho da Terra, né? Outra força aí presente. Aqui, lembra da normal? Que a superfície aplica na gente para a gente não penetrar? Então, tá aqui, ó. A normal é a força que a superfície aplica no ar, para ele não afundar. Essa é a ação. Tem também a reação. Olha aqui, ó, na figura 3. O ar aplica na superfície essa força. Vai acontecer a mesma coisa no carinha do B. Ele está apoiado na superfície. Então, a superfície aplica normal nele. Essa é a ação. Mas ele reage. Ele reage. Então, tá aqui, ó. Ele aplicando na superfície. E, por fim, o atrito, porque eles estão um empurrando o outro, então eles estão escorregando na superfície, né? Porque eles estão empurrando. Então, se tem escorregamento, tem ali um atrito com a superfície. Então, olha só. Aqui é o atrito que o corpo, o pé dele está aplicando na superfície. E aqui o contrário, ó. Gente,
gente, é um monte de forças, mas não se assustem, porque quando a gente for fazer exercícios, a gente não vai fazer a ação e reação todas existentes do sistema que a gente está estudando. A gente só faz do corpo. Então, por exemplo, se a gente estivesse estudando sobre o carinha A, a gente só faria essa. A gente só analisa as forças que estão sendo aplicadas no corpo que a gente está estudando. A gente não faz as forças de reação, porque aí são muitas. Tá? Aqui é só para vocês entenderem que existe a reação de todas as forças. Então, faltou o atrito do carinha B aqui. Não vai estar, não. Vai ficar tranquilo. O atrito do carinha B e o contrário, a reação. Tá? Ficou divididinho dessa maneira para vocês visualizarem que quando um corpo aplica uma força no outro, o outro aplica de volta, tá? Mas, como eu falei, a gente não vai fazer de todos os corpos. A gente sempre só faz daquele corpo que a gente está estudando. Entendeu? Então, se a gente estivesse estudando só o B, a gente só olharia para essa imagem. A gente não ficaria pensando em qual está reagindo em qual, se está reagindo no chão, se está reagindo no planeta, se está reagindo... Não, a gente só analisa as forças do corpo que a gente está estudando. E essa é a ação, essa é a terceira lei, é a lei da ação e reação. Aqui tem todo o passo a passo de montar as forças, que é o que eu acabei de fazer, tá? Aqui tem, ó, a conclusão que eu também falei já, sintetizando aquilo que eu já falei para vocês. É interessante que na apostila eles colocaram uma conclusão para cada lei. Então, vocês conseguem ter fácil acesso, caso vocês não lembrem. Qual que é a primeira mesmo? Ah, lembrei, fala disso. Tem a conclusão para cada uma. Que é o que eu expliquei para vocês já. E, por fim, nesse módulo, é falado sobre a queda livre. Que é o seguinte, o que é queda livre? É quando um corpo está caindo em queda livre. Não tem ninguém forçando ele para baixo. Não tem ninguém empurrando ele para cima. Ele está livre. É uma queda livre. Por isso esse nome, queda livre. Então, tem muitas histórias de, lá de cima de um prédio foi jogado uma esfera. Ela caiu em queda livre. Caiu liberadamente. E é o seguinte, vocês entendem que quando a gente tem um corpo e a gente solta ele estava parado, e quando a gente solta, ele vai caindo, caindo, aumentando a velocidade, aumentando a velocidade, aumentando a velocidade. Vocês enxergam que é um movimento uniformemente variado? Porque varia a velocidade. Ele estava parado e conforme ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade. Vocês enxergam isso? Então, olha, aqui tem um exemplo de um salto livre, olha só. Ele estava com velocidade 0 e a cada segundo que foi passando, a velocidade foi aumentando. Estava 4, foi para 8, foi para 12, foi aumentando. E aí é o seguinte, vocês vão concluir que essa aceleração de um corpo que está em queda livre, ela tem o mesmo valor do campo gravitacional. E sempre será assim. Todo corpo que está em queda livre pode ser de qualquer massa, tanto faz. Todos terão o mesmo valor da aceleração. Todos terão o valor do campo gravitacional. E vou explicar por quê. Primeira coisa, resultante de uma força que está sendo aplicada no corpo,
nós acabamos de ver que é massa vezes aceleração. O peso de um corpo, a gente já viu que é massa vezes campo gravitacional. Se tem um corpo caindo livre e a gente não está considerando a resistência do ar, qual é a única força que está sendo aplicada nesse corpo? Se ele está caindo em queda livre, a única força é o peso. Essa é a aceleração da gravidade. Exatamente. Então, a resultante é igual ao peso. Por quê? Porque é a única força que está sendo aplicada no corpo. Que é por isso que ele está caindo, é a gravidade que está fazendo ele cair, é o peso. Então, resultante é igual ao peso. Resultante é massa vezes aceleração. Peso é massa vezes campo gravitacional. Corto a massa aqui e corto a massa, G é o campo gravitacional, é a aceleração da gravidade. Corto a massa aqui e corto a massa aqui, eu tenho que a aceleração de um corpo em queda livre exatamente é igual a G. No C, não. A força gravitacional é representada pelo P, de peso. Não é G, não. É P mesmo. Isso aí, Giovana. A aceleração vai ser a aceleração da gravidade. Por isso que muita gente acha, se eu solto dois corpos, um de maior peso, com certeza o de maior peso vai chegar primeiro. Qualquer corpo, leve ou pesado, ele vai ter a mesma aceleração na queda livre. Se ele vai ter a mesma aceleração, se os dois corpos foram abandonados, ou seja, os dois iniciaram com a mesma velocidade, eles vão chegar no final com a mesma velocidade, iguais entre si, ao mesmo tempo. Então, a aceleração de qualquer corpo em queda livre é sempre igual à aceleração da gravidade ou campo gravitacional, né? Sabe que esse Gzinho é a mesma coisa, campo gravitacional e aceleração da gravidade. Entenderam? Aqui também tem uma conclusão. Também tem essa conclusão aí para vocês. Bom, deste módulo, aqui tem um desafio. O desafio é falando sobre essa questão, perdão, de queda livre. E temos o teste que aí vocês podem fazer. Eu vou mandar para vocês. Vou mandar para a Giovana, mandar para vocês. Pode ser, Giovana. A resolução dos exercícios. E eu vou fazer um videozinho falando sobre o último módulo. Porque caso alguém faça a prova na terça, essa pessoa que for fazer a prova na terça não vai ter assistido a aula da quarta. Então, por precaução, eu acho melhor passar o último módulo antes, para não ter risco, não ter problema, tá bom? Então, eu vou passar tanto antes quanto na quarta também. Ok? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. E até mais. Bom feriado aí, que a gente só vai se ver semana que vem, né? Até mais, gente.